Começa agora na Mundial. Programa Mistérios do Universo. Com o pesquisador e professor Tony Ritchie. Com a sua experiência mundial e as iniciações pelo mundo, ele revela mistérios ocultos em sabedoria iniciática, física quântica, campos energéticos, história do universo e evolução humana. Para você buscar sua prosperidade com a evolução e a libertação e assim compreender o contexto atual do universo. Abra sua mente para o conhecimento. Ouça agora Mistérios do Universo, com Tony Ritchie. Olá, boa noite, ouvintes da Rádio Mundial. Eu sou o Tony Ritchie. Vocês aí são ouvintes novos, não me ouviram na noite de sábado, mas eu estou fazendo esse trabalho maravilhoso de vir aqui num sabadão à noite, fazendo ao vivo com vocês um programa totalmente novo. Os ouvintes da Rádio Mundial, a grande maioria me conhece, porque eu trabalho no programa Reconectar e Curar com a doutora Patrícia Lamar, toda segunda-feira ao 12:30 e toda sexta-feira às 8 da manhã. A gente está praticamente há muitos anos aqui na Rádio Mundial, tanto eu quanto ela, e eu falo muito sobre a física quântica, sobre campos energéticos e fenômenos que estão acontecendo pelo planeta. Eu vou me apresentar aqui para vocês, ouvintes da Rádio Mundial, que estão hoje em pleno sábado, às 23 horas aqui, ouvindo nessa noite fria, essa rádio maravilhosa que acredita na vida. Bom, eu estou no Brasil praticamente desde 2005, justamente trazendo informações muito contundentes sobre o que é a evolução do planeta. Eu sou iniciado em diversas filosofias. Eu vivi na África, na Sibéria, na Europa, e lá eu aprendi muita coisa interessante. Uma iniciação, eu sempre falo, né? Você que é católico provavelmente foi iniciado no batismo, essa foi a iniciação que você teve. Então cada um é iniciado na sua doutrina. Eu fui iniciado em diversas doutrinas. E existe muita sabedoria que a gente fala que é passada de mestre a discípulo, né? Essa sabedoria ela não é passada em livros, essa sabedoria você não vai ver em programas de televisão, talvez em programas de rádio, quando é o programa Mistérios do Mundo, como o meu aqui. E quando eu vim para o Brasil, eu vim trazendo toda essa mala, toda essa bagagem de informações para um local que não é à toa, não é escolhido a esmo. Quando a gente fala de Brasil, a gente fala de uma terra que é o momento da nova era. Todo mundo teve seus momentos, todo o planeta teve todos os seus momentos. E recentemente tivemos os Estados Unidos da América como um grande ponto, né, do planeta para trazer a nova evolução da raça humana. Infelizmente eles não conseguiram, então essa evolução passou para nós agora, aqui no Brasil. Então por isso que de 1985 até agora as pesquisas mostram tudo isso, né? Mas a sabedoria iniciática é muito antiga, falando realmente a história, porque o Brasil teve a colonização portuguesa, porque veio Dom João para cá, porque houve toda a grande transformação nessa terra, porque saiu tanto ouro aqui, porque os índios estavam aqui, né? Então essa grande sabedoria mostra que o Brasil hoje é um grande momento de evolução, tá? Então, um pouquinho mais da minha história. Nessas vivências eu tive muitas sabedorias passadas, e uma delas mostra justamente, através das minhas canalizações que eu tenho desde a minha infância, muita ligação com também nossos amigos de Sírios. E Sírios, ela está ligado à Confederação Intergaláctica, ligado com toda a sabedoria também iniciática que é passada aqui no planeta Terra. Então, quando eu falava esses assuntos no programa Reconectar e Curar com a doutora Patrícia Lamar, eu recebia sempre muitos e-mails, recebo até hoje, no mundo inteiro, falando: puxa vida, por que você não tem um programa solo? Por que você não fala mais sobre isso? Então eu crio situações onde eu possa falar mais para os meus ouvintes, através de palestras, através de workshops, através de cursos, através de grupos de estudos. Então isso está ligado, né, no meu site, webterapias.com.br. Eu quero que você anote esse site para você me conhecer um pouquinho melhor. webterapias.com.br webterapias.com.br. Nesse portal você terá todo o meu trabalho, tudo que eu faço na minha vida, as formas de entrar em contato comigo, meu e-mail, meu telefone e principalmente ali no campo Quem Sou Eu, você verá a minha história, que eu sempre divido em dois períodos, né?
E aliás, eu convido você que está hoje nesse sábado a entender um pouco mais sobre isso. Eu falo que eu tenho a história ordinária e a história extraordinária. Ordinária no sentido, né, da ordem, no sentido de ser normal, no sentido de ser a mesma história que todo mundo passa, né? Aquela história de trabalhar, conquistar um cargo legal, de ter situações boas e de evoluir, de ter coisas legais, mas história mundana, história profana, história que não vai levar a nada. É uma vida medíocre, é uma vida que muita gente leva e não desperta para a evolução. Essa vida é apenas a vida de sobrevivência, onde você acorda, onde você levanta para o trabalho, onde você faz tudo o que você tem que fazer simplesmente porque tem que fazer, e de repente você vai dormir com a cabeça triste. Hoje, por exemplo, sábado, você está aí triste, está desanimado, achando que o mundo está errado, e depois, no dia seguinte, repete toda a mesma coisa, e você tinha que mudar, mudar, mudar. E essa mudança surge numa coisa chamada vida extraordinária, que ela pode vir por amor ou pela dor. Eu, particularmente, tive as duas dimensões na minha vida. Pelo amor, desde a época que eu nasci, né? Que eu tive uma mãe maravilhosa que passou muito conhecimento para mim, desde a época da Itália, tudo mais, até as vivências que eu tive com grandes mestres, com grandes sábios, até eu chegar numa situação que vocês verão lá nas entrevistas que eu tive com a Samira Chahine, nas vivências que eu tive da minha vida pessoal como atleta de competição, como chefe de equipe, com automobilismo, com a parte dos helicópteros, coisas muito interessantes que me levaram a um caminho que eu falo que é a vivência extraordinária. E essa vivência também foi, não só pelo amor, mas também pela dor, quando eu tive uma EQM, que é uma experiência de quase morte, que muitos de vocês talvez não conheçam, e eu espero que não conheçam mesmo, porque é para poucos, né? Foi a maior competição da minha vida, e foi a maior vitória, porque eu optei em estar aqui com vocês novamente, e passar esse conhecimento, porque eu estava longe da minha vida de missão, da minha vida realmente extraordinária. E é isso que eu quero falar nesse programa, sobre essa vida extraordinária. Mas acontece que o universo ele possui regras muito claras, né? E eu, como um professor, pesquisador e um mestre em muitas áreas, eu falo muito claro isso. Eu sempre eu convido meus alunos, eu falo, quando você está evoluindo, a gente faz uma pergunta: você está no começo, no meio ou no fim da sua evolução? Então isso é brincadeira, né? A gente fala que é um fake, né? É um joke, né? Então o que você está fazendo? Você está no começo, no meio ou no fim da sua evolução? É você que está ouvindo a rádio agora. Então pense. Aí as pessoas não têm respostas, porque não se sabe em que ponto da evolução você está. Então, pela sabedoria iniciática, a gente sabe que o Brasil é a nova era, que tantas coisas boas estão para acontecer. Por isso essa grande cisão do bem e do mal aqui no nosso território, aqui na América do Sul. Porém, e você? Nesse contexto mundial, você está no começo, no meio ou no fim da sua evolução? Portanto, esse programa, juntamente com toda a minha sabedoria e com todos os cursos e com todos os eventos que eu vou passar para você, tem o objetivo de fazer você se redescobrir, não só para a prosperidade, para você ter coisas legais, mas também para você entender em que ponto que você está na sua vida. E se sintonizar, porque esse planeta, ele tem muitos segredos. E não só o planeta Terra, mas todo o universo. Então, eu sempre falo que minhas pesquisas começam desde 1985, né? Essas pesquisas ligadas à evolução humana. Pesquisas mesmo, com dados, com informações. E uma das coisas interessantes que acontece, o planeta Terra, ele está num contexto, ele está num sistema solar. E quando você viaja, aliás, tem um vídeo no YouTube muito legal que você pode assistir, que ele fala justamente sobre isso, né? Do micro para o macro, do macro para o micro. Esse vídeo ele é muito legal para você assistir. Tem um canal lá, Web Terapias, que é o meu canal, né? O canal do professor Tony Hitchell. E aí esse vídeo ele mostra claramente como tudo é interligado. É uma coisa chamada princípio hermético. E eu vou explicar mais para vocês. Então, o planeta Terra está ligado a um sistema solar, que está ligado a uma reunião de vários sistemas, né? Então existem vários astros, estrelas, supernovas, buracos negros, quasar, tantas coisas legais acontecendo, e tudo se resume numa coisa só, né? Você acha que só tem o planeta Terra, né? Você acha que existe vida no planeta Terra, então trate de pensar um pouco mais, estudar, porque a vida é muito mais do que isso. E aí tudo isso é ligado a uma coisa minúscula que a gente chama de átomo, né?
E o átomo, ele é, do grego indivisível, é o que tudo está formado, é o que tudo se monta. Então, tantas coisas que você pode apalpar, como por exemplo o rádio que você está me ouvindo, o celular, a internet, o computador, isso é palpável. Mas as coisas que você também não pode apalpar, elas são feitas de átomos. A diferença é que uma coisa existe ou outra não existe, chama-se energia. A energia densa ou a energia sutil. E quando a gente fala de energia, a gente fala num campo vasto, muito grande, de ondas, de frequências que estão acontecendo a todo momento, a todo instante. Ondas como essa da minha voz que está se reverberando aí, falando contigo. Ondas como estão acontecendo aqui no planeta Terra. Ondas que fazem tudo acontecer, do micro para o macro, do macro para o micro, tudo interligado, não só para um átomo, mas para o que existe dentro de um átomo e toda aquela reunião que há dentro de um átomo, que a gente fala hoje tanto, né? Não só a física clássica, mas também a física quântica. E quando a gente fala de quântico, a gente fala de quântica, a gente fala de quantum, que nada mais é uma coisa muito mais profunda, onde existe uma energia dentro de um átomo que ela representa muita coisa, que não dá pra gente falar hoje nesse programa, mas eu falarei em programas futuros. Então, quando a gente fala em quântica, a gente fala uma energia dessa nova era, dessa nova dimensão que estamos vivendo. E essa dimensão, ela tem uma influência muito grande, mexendo com todos nós, com todos os seres vivos ou inanimados, tudo o que está acontecendo, desde o planeta Terra, que é um grande ser vivo, até você que é um menor ser vivo, racional, tudo está sendo influenciado por essa mudança energética. Então, quando a gente fala em energia, vamos tentar entender o seguinte: quando eu falo em frequências, quando eu falo em ondas, eu falo de uma energia eletromagnética que se reverbera por todo o universo. Essa energia, ela percorre muitos locais. Então ela pode invadir outras dimensões, ela pode chegar em locais longos, né? Então a gente fala que nada mais rápido que a velocidade da luz, que nada mais é que 300 mil quilômetros por segundo, né? Então é muita velocidade, ainda não dá para imaginar isso, né? Por isso que a gente fala astros que estão a anos-luz, imagina a distância que esses astros estão do planeta Terra. E quando a gente fala em energia eletromagnética, ela gera uma frequência modulada, que é uma energia que ela vai passando de ponto a ponto e ela vai influenciando todo mundo que está ao redor e tudo por onde passa, atravessando paredes, atravessando vários pontos, desde que não seja blindagem eletromagnética. E até isso, tudo tranquilo. Mas quando a gente fala de energia gravitacional, de campo gravitacional, que esse é meu tema de pesquisa, os campos energéticos, que é uma parte da minha teoria, que eu falo muito, essa teoria que hoje tão é comentada, de campo energético, ligado à espiritualidade, é uma coisa que eu já falava muitos anos atrás, que era ligado muito à evolução humana no planeta Terra. Então, quando a gente fala em campo gravitacional, a gente pode brincar com uma coisa muito mais gostosa, porque a energia eletromagnética e sua frequência a gente pode medir, isso é palpável, isso é sentido, mesmo que você não creia, você é influenciado por essas energias. Mas eu falo hoje que o universo passa por uma mudança muito grande. E a prova que essa mudança é grande é que há exatamente 100 anos atrás, em 1916, uma pessoa que você conhece muito, que já ouviu falar, que chama Einstein, falou sobre campo gravitacional. E como existe uma energia de campo gravitacional? Como que essa mudança acontece? Até então ficou uma teoria, né? Essa mudança do campo. Mas o ano passado, em setembro de 2015, houve uma medição muito forte e foi a primeira vez que descobriram a movimentação do campo gravitacional. E quando falamos isso, não é frequência, é simplesmente a mudança do espaço. O ano passado, essa pesquisa foi divulgada em fevereiro desse ano, mas no ano passado 2 buracos negros do universo se uniram. E nessa união desses 2 buracos negros, criou uma alteração do campo gravitacional. E até então era uma teoria, e ela foi mensurada, aconteceu esse sentimento, aconteceu essa medição, né, nos Estados Unidos, através lá dos medidores de LIGO, né, que estão a noroeste dos Estados Unidos, com 3 mil quilômetros de distância um do outro, e foi provado que houve uma alteração no campo gravitacional. Então, pessoal, hoje nessa noite de sábado, eu convido você a repensar um pouco mais na vida. Isso talvez que eu fale para você seja muita teoria, pode ser. Mas Einstein, há 100 anos atrás, em 1916, ele falava sobre isso e muita gente duvidava. E hoje é comprovado. Hoje eu falo em 2015, em setembro, mas em fevereiro foi divulgado esse efeito que aconteceu. Bom, então até então são coisas legais, são coisas que talvez compliquem sua mente, mas como que isso pode influenciar na sua vida?
Primeiro você precisa entender que você vive numa nave, que é chamada planeta Terra. E essa nave, ela é ligada a um campo energético. E se tudo altera no universo, e ela é ligada a esse universo, todo o campo energético desse planeta Terra também altera. E, consequentemente, a sua energia também altera. E essas energias alteradas vão trazer sintomas do despertar energético em você. Esses sintomas podem ser muito agradáveis, mas a grande maioria são desagradáveis. Por que desagradáveis? Porque simplesmente quando falamos que você está mudando de um campo gravitacional e de um campo de frequência, você está mexendo no espaço. E se a gente tem uma equação de espaço-tempo, é óbvio que você vai começar a sentir coisas diferentes. Um tempo mais acelerado e um espaço diferente para realizar as coisas. Isso é o lado ruim de você não estar preparado para essas novas vibrações, para essas novas variações. Esse é um tema que eu falo muito com a doutora Patrícia Lamar no programa Reconectar e Curar. Então essas pesquisas mostram que as pessoas estão sendo influenciadas compulsoriamente sobre essa energia. E alterações assim que a gente fala que são ruins, além do tempo se sentir com um tempo mais acelerado, ou seja, falta situações para você realizar o que você precisa, você também vai ter insônia, você vai ter sintomas de acordar no meio da madrugada, não conseguir dormir mais, ou mudar o horário de sono, fome exacerbada, ou se não, vontade de comer muito grande. Então você terá assim informações totalmente alteradas no seu organismo. Coração disparando, né? Você vai ter assim seu cérebro muito confuso, você terá alergias pelo corpo, você terá situações muito complicadas, porque mexe com todas as suas glândulas, que elas são ligadas aos chakras, que são centros energéticos do corpo. E o ser humano ele é muito sensível. Mas esses são sintomas porque você está chegando na sua quarta dimensão. Nada mais que isso, sua quarta dimensão. O universo está vibrando a quarta dimensão. Então, até então, tínhamos a terceira dimensão, que eram, né, televisão 3D, né, o computador 3D, aquele óculos azul e vermelho, tudo 3D. E, de repente, hoje você chega na quarta dimensão, com uma máquina do século passado totalmente alterada, que é o seu corpo. Com o sistema de administração de um planeta totalmente alterado. Né? Daqui a pouco, algumas horas, você voltará. E aí? Num sistema de governo que é a mesma coisa, não muda há anos. Aliás, as eleições que eu vi aqui no Brasil são sempre no dia 2 de outubro, então até isso é meio tendencial. Então, olha que coisas interessantes que estão acontecendo. E você escuta músicas, vê televisão, você faz atitudes que são muito repetitivas, coisas que não competem mais à quarta dimensão. E como sintomas positivos, o que você teria dessa mudança energética? Sintomas que você ainda não pode usar. Por exemplo, a telepatia, a telecinergia. A telepatia é você entender o pensamento do outro. A telecinergia é você mover objetos à distância. Quando você faz uma projeção astral, você tem todos esses acessos. Quem é um projetor lúcido como eu desde criança, temos acesso a tudo isso. Mas então, como que a gente pode usar tudo isso em prol de uma humanidade? E por que a humanidade não usa isso ainda? Então, nesse programa, eu venho desmistificar essas coisas. Hoje, nessa estreia, é óbvio que eu não vou poder falar tudo. Se você quer saber mais, faça parte do meu grupo de estudos. Veja lá no webterapias.com.br, webterapias.com.br. Veja lá o projeto do grupo de estudos, que já tenho vários aqui no país. Também os eventos ligados a isso. Por exemplo, no dia 26 de novembro desse ano, eu falarei sobre a nova visão de espiritualidade pela física quântica, que é um tema que eu estudo muito. Como que você tem que ser espiritual nessa nova era da física quântica, que é o universo das possibilidades, que tanto boas quanto ruins, elas vão acontecer na sua vida. E também nesse site você verá o meu sistema de consultoria, meu sistema de atendimento, e diversos dispositivos que eu criei que vão auxiliar você a trazer essa luz na sua vida. Porque grande parte do que se acontece é a influência dessa blindagem que temos ainda em nós. E com esse método que eu tenho, essa blindagem é quebrada e você faz uma relocação de todos os seus dados através de uma energia que é desenvolvida num projeto que eu faço há anos. Então, como resultado, você começa a sentir-se melhor nesse sintoma de despertar energético. E você começa a adequar o seu soma, tanto físico, quanto energético, quanto espiritual, para essas novas vibrações. Esses dispositivos, eles são tanto colocados em pessoas, né, durante as consultorias. Então você tem um atendimento onde eu aplico isso em você.
E também, né, que é um atendimento ligado à física quântica, à metafísica e esses campos energéticos. Eu vou avaliar em que você está vibrando e o que o seu organismo está precisando e o que tem que ser aplicado na sua energia para fazer a relocação de todos os dados, né, para trazer novamente um conteúdo informacional adequado para você, né, no que você está vivendo. E na sua casa também, porque a sua casa é um ser vivo, né? Minha consultoria também é no ambiente, quando você precisa, nas empresas, nos escritórios, nas casas. Esse dispositivo é colocado ali trabalhando com a parte dos íons mesmo, trabalhando com o átomo, com tudo que está ali dentro para trazer uma mudança de frequência, atualizando seu ambiente para essa nova energia. Então, quer saber mais? Acesse webterapias.com.br, webterapias.com.br, e você começará a ter uma nova vivência na sua vida, ok? Eu sei que nesse momento de sábado, muita gente está assistindo o programa, está ouvindo. Daqui a pouco vocês poderão ver esse programa também no YouTube, que eu vou publicar. E muita gente está aí triste, desanimada, não entendendo como as coisas estão acontecendo. Talvez muita gente está andando de carro aí, curtindo, brincando aí, me ouvindo, né? Tentando redescobrir. A busca das pessoas para essa nova evolução, ela é muito clara. Nunca o ser humano esteve tão evoluído. Essa evolução ela começa muito claro desde 2006, precisamente 21 de março de 2006, quando começa a transformação dessa nova raça humana. E você que está triste é porque você ainda não acessou essas novas frequências, você ainda não acessou essa nova energia. Então eu convido você a repensar um pouco em tudo. Convido você a novamente olhar a sua vida de uma forma pró-evolutiva. Porque se você ligar a tudo que existe no planeta, tudo é ligado, na grande maioria, para dominação, para o mal, para limitação, para deixar você para baixo. Porque é óbvio, o ser humano com medo, o ser humano para baixo, ele é muito mais manipulável, é muito mais fácil de se mexer com um ser humano assim. E ele se torna muito limitado. Porém, um ser humano, quando ele está desperto, e eu sempre falo que tem o ser humano que ele está obdulado e o ser humano que está desperto. Eu sempre falo isso nos meus cursos e palestras. Quando ele está desperto, ele busca uma vida de forma diferente. Você não faz parte mais de um jogo que há milhões de anos, né? Milhares de anos está acontecendo com você. E esse jogo se limpa a cada momento. E esse é o momento, novamente, da transformação. Por isso que eu falo tanto da energia do Sol. Vocês podem ver tanto vídeos meus ali falando sobre isso, sobre despertar. Recentemente, agora em agosto, você teve acesso à 7ª dimensão de energia. Uma pitadinha só para você sentir. Olha o universo como ele é sábio, te dando possibilidades para a evolução. Então, pense nisso. Você que está aí quieto no seu sábado, repense na vida. Sábado é um dia maravilhoso. Eu escolhi porque é o dia de sabá, né? É o dia de descanso, é um dia onde a gente medita, onde a gente começa a pensar muito na vida. E a gente vai pensando em muitas coisas legais. E a gente vai pensando na evolução. E a gente vai pensando na alegria. E a gente tem que pensar que a vida é muito mais do que sofrimento, que a vida é muito mais do que tristeza. A vida é muito mais do que você ficar aí pelos cantos chorando, achando que todos são culpados pela sua desgraça. Na verdade, ninguém é culpado de nada. Simplesmente você tem opções. E quando falamos de física quântica, você está no universo das possibilidades. E que possibilidade que você pôs na sua vida? Então, aproveitem. Sintam novamente essa energia, sintam novamente uma noite de sábado gostosa, independente se seja frio ou não, independente se seja véspera de eleição ou não, porque essa noite é gostosa, afinal de contas é a estreia desse programa, Mistérios do Mundo. Vamos lá. Uma boa noite para vocês e até o próximo sábado às 23 horas com o professor Você ouviu na Mundial, programa Mistérios do Universo, com o pesquisador e professor Tony Hitchell. Busque sua prosperidade com a evolução e a libertação, e assim compreender o contexto atual do universo.
Acesse o site www.webterapias.com.br.